Olá, está no ar mais uma edição do programa Mulheres de Fé. Hoje é sexta-feira, dia 12 de dezembro. Vamos que vamos. Desde já, muito obrigada pela sua audiência e pelo seu carinho. Você que nos acompanha pelo Facebook, na TV Correio da Manhã, YouTube TV Correio da Manhã, nosso site tv616.com e, claro, também meu muito obrigada, meu carinho por você que nos acompanha pela TV, os telespectadores, Petrópolis, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul e Nova Friburgo. Muito obrigada. Bem, vamos iniciar esta edição com uma palavra para a nossa meditação, que diz assim: Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Lucas, capítulo 1, versículos 30 e 31. Aleluia, glórias a Deus por isso. Então, nós estamos em dezembro, que é um mês que se comemora o nascimento de Jesus, apesar que os estudiosos já chegaram à conclusão que Jesus não nasceu nesse mês, mas isso é uma outra história. Nós comemoramos o Natal como o nascimento de Jesus e um pouquinho, de como começou essa história. Maria, que foi agraciada, veio o Espírito Santo sobre ela, ela se permitiu, se colocou à disposição do Senhor. Então, medite neste versículo e tem muito mais semana que vem. Bem, agora nós vamos saber o que vai acontecer nesta edição. No perfeito louvor, a jovem Esther adorando ao Senhor. E na sequência, uma linda canção com Esther Escazuzo louvando a Deus. Veja também a agenda cristã com a programação da semana. E no Mulheres de Fé, recebo a irmã Hélida Freitas. É já, depois do intervalo. Pela fé profetiza, porque Deus vai garantir. Drica Platts. Na Drica você tem opções de moda casual, formal, evangélica e estilos variados. Para você, advogada, que tem a carteirinha da OAB, oferecemos 10% de desconto em qualquer peça. Venha conferir nossas opções dentro de cada estilo. Drica Platts, Rua Aureliano Coutinho 67, Loja 17, Serra Shopping, na subida da Rua Tereza. Consuelo Modas. Aqui você encontra peças diversificadas, moda jovem, alinhada e despojada. Temos looks incríveis para mulheres estilosas. Venha conhecer a Consuelo. E saiba que bom preço e variedade você encontra aqui. Consuelo Modas, o Aureliano Coutinho 67, Loja 43, no Serra Shopping. Pela fé profetiza, porque Deus vai garantir. Voltamos e agora eu quero mandar aquele abraço bem especial para as parceiras e amigas, isso mesmo, para Consuelo, da Consuelo Modas, e para a Adriana, da Drica Platts. Nas duas lojas você pode encontrar aquilo que você está procurando, não só agora para as festas de fim de ano, mas para o seu dia a dia também, para as suas férias. Drica Platts e Consuelo Modas, Serra Shopping, muito fácil. Serra Shopping, Aureliano Coutinho, chegou no Serra Shopping, entrou, corredor da esquerda, você vai olhar para um lado, Drica Platts, no guichê, após o café, Consuelo Modas. Então lá tem bom atendimento, qualidade, preço justo. E na Drica Platts, além disso tudo, você tem 10% de desconto se você for advogada, mas tem que apresentar a carteirinha da OAB. Independente de promoção, 10% de desconto em qualquer peça.
Já é um presente, né? Bem, então, para você, Drica, e para você, Consuelo, um beijo, que Deus abençoe, que vocês tenham aí uma semana abençoada de vendas. E para você que está precisando de roupa, precisando ficar linda, é só dar um pulinho lá, que eu tenho certeza que algo vai te agradar. Agora nós vamos conferir a agenda cristã com a programação desta semana com a irmã Marliane Almeida. Olá, Beth, estamos de volta com mais uma agenda cristã. Estamos aí com eventos abençoados para esse final de semana. Começando amanhã, dia 13 de dezembro, nós teremos uma palestra para as mulheres na Assembleia de Deus em Madame Machado. Já à noite, a partir das 19 horas, uma mini vigília na Assembleia de Deus lá no Vila Rica. Então, você da região de Itaipava, você está aí recebendo esse convite para estar com a sua família. E também agora, já na parte do domingo, o evento já é mais para o Quitandinha. Então, as irmãs, as mulheres da região do Quitandinha, a UFADEP da Assembleia de Deus do Amazonas estará com seu culto especial em ações de graças a partir das 18 horas. Vale lembrar que segue durante a semana os círculos de orações, o culto de quarta-feira. É só você manter aí ligadinho nas informações e participar de um momento muito especial com Deus. Que Deus a todos abençoe. Pela fé profetiza, porque Deus vai garantir. Drica Plax. Na Drica você tem opções de moda casual, formal, evangélica e estilos variados. Para você, advogada, que tem a carteirinha da OAB, oferecemos 10% de desconto em qualquer peça. Venha conferir nossas opções dentro de cada estilo. Drica Plax, Rua Aureliano Coutinho 67, Loja 17, Serra Shopping, na subida da Rua Tereza. Consuelo Modas. Aqui você encontra peças diversificadas, moda jovem, alinhada e despojada. Temos looks incríveis para mulheres estilosas. Venha conhecer a Consuelo. E saiba que bom preço e variedade você encontra aqui. Consuelo Modas, o Aureliano Coutinho 67, Loja 43, no Serra Shopping. Pela fé profetiza, porque Deus vai garantir. Voltamos e agora nós vamos conferir um lindo louvor com a jovem Esther. É o momento do perfeito louvor. Às vezes eu não estou em guerra, mas eu tenho que cantar. Às vezes eu quero ouvir, mas Deus me usa pra falar. Tem dias que o peito aperta, só dá vontade de chorar, mas não desisti, vou até o fim, daqui a pouco eu chego lá. Sou um ser humano cheio de defeitos, mas Deus é perfeito e vai me ajudar. Tenho os meus conflitos, erros e acertos, mas tenho uma promessa, não posso parar. Deus vai me sustentar. E quem me vê cantando não entende a dor e as guerras que tenho que enfrentar.
Pois o que eu canto muitas vezes é pra ajudar alguém se levantar. Mas eu confesso, nem sempre eu tô bem. Mas mesmo assim eu vou profetizar que o meu hoje não significa nada perto do que Deus fará. Aleluia! Sou um ser humano cheio de defeitos, mas Deus é perfeito e vai me ajudar. Tenho os meus conflitos, erros e acertos, mas tenho uma promessa, eu não posso parar. Deus vai me sustentar. E quem viver cantando não entende a dor e as guerras que tenho que enfrentar. Pois o que eu canto muitas vezes é pra ajudar alguém se levantar. Mas eu confesso, nem sempre eu tô bem e as guerras que tenho que enfrentar. Pois o que eu canto muitas vezes é pra ajudar alguém. A palavra do Senhor vai dizer que a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua vida. Quem é como o meu Deus? Não há. Ele já sabe tudo que eu preciso antes de eu precisar falar. Quem é como o meu Deus? Não há. Se Ele permitiu, é porque já viu que eu conseguiria suportar. Quem é como o meu Deus? Não há. Ele já sabe tudo que eu preciso antes de eu precisar falar. Quem é como o meu Deus? Não há. Se Ele permitiu, é porque já viu que eu conseguiria suportar. E quem viver cantando não entende a dor e as guerras que tenho que enfrentar. Mas o que eu canto muitas vezes é pra ajudar alguém se levantar. Mas eu confesso, nem sempre eu tô bem. Mas mesmo assim eu vou profetizar que o meu hoje não significa nada que Deus fará. Que Deus fará. Vamos continuar adorando ao Senhor com Esther Escazuzo. Elevarei meus olhos, para os montes olharei, do Senhor virá o meu socorro, me esconderei nas asas de Deus, seu amor é grande, sempre acolhe os seus. Quando o mal me tocar, ao meu Deus eu clamarei, e ajuda
do céu vem. Nessa vida a luta é grande, mas eu não vou desistir. Sei que vou chegar até o fim. Seguirei, eu levarei a minha cruz. Se no caminho tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer. Ele tem nas mãos a força pra vencer. Não vou temer, vou caminhar. Deus vai me ajudar. Todos teus inimigos envergonhados serão quando lá da glória Deus te exaltar. Não dê ouvidos, não, 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 ao vil tentador que faz de tudo pra você parar. Levante agora a sua voz, clame forte ao Senhor. Ele pode te livrar. Ele tem a solução, o domínio e o poder. Falta pouco pra você vencer. Seguirei, eu levarei a minha cruz. Se no caminho tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer. Ele tem nas mãos a força pra vencer. Não vou temer, vou caminhar. Deus vai me ajudar. Pela fé profetiza, porque Deus vai garantir. Consuelo Modas. Aqui você encontra peças diversificadas, moda jovem, alinhada e despojada. Temos looks incríveis para mulheres estilosas. Venha conhecer a Consuelo. E saiba que bom preço e variedade você encontra aqui. Consuelo Modas, o Aureliano Coutinho 67, loja 43, no Serra Shopping. Drica Platts. Na Drica você tem opções de moda casual, formal, evangélica e estilos variados. Para você, advogada, que tem a carteirinha da OAB, oferecemos 10% de desconto em qualquer peça. Venha conferir nossas opções dentro de cada estilo. Drica Platts, Rua Aureliano Coutinho 67, loja 17, Serra Shopping, na subida da Rua Tereza. Pela fé profetiza, porque Deus vai garantir. Voltamos, e agora aquele momento muito especial que todo mundo aguarda, que é o momento Mulheres de Fé, onde toda sexta-feira eu recebo uma irmã abençoada, e hoje não é diferente, que eu recebo a irmã Hélida Freitas, que já está aqui. A paz do Senhor, irmã. A paz do Senhor, irmã Beth. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz porque, como eu sempre digo, né? Eu faço convite, mas quem traz é o Espírito Santo de Deus, e é ele que é o diretor aqui do programa, ele é o diretor executivo, ele é o produtor, é ele que nos conduz. E eu creio, irmã, que o seu testemunho, o que o Senhor colocou no seu coração, vai edificar muitas vidas. Amém? Fica à vontade para a gente aproveitar ao máximo esse tempinho que nós temos para falar das maravilhas que o Senhor fez, e eu creio que tem feito na sua vida e fará muito mais. Eu creio. É sempre muito bom falar do amor de Deus, falar do que Deus tem feito na nossa vida. Eu vou começar lendo a palavra. Amém. Que se encontra em Mateus, capítulo 6.
a partir do versículo 19, eu vou ler alguns versículos. Eu vou acompanhar aqui. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajunteis tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso coração, estará também o vosso coração. Eu vou ler aqui também o versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que os mantimentos, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Amém, glória Aqui. a Deus. O Senhor tem falado muito ao meu coração esta semana, nessa passagem. Vou só reler rapidinho 21, que fala: porque onde estiver o vosso tesouro, aí Isso. estará também o vosso coração. O que é lindo, né? Porque muitas das vezes a pessoa fica tão ligada às coisas materiais que acaba se prendendo àquilo, né? Acaba virando meio que uma idolatria, mas esse é outro assunto, não é por o que a irmã, né, quer falar, foi só uma observação. Hélida, fica à vontade, né? Porque essa palavra aí já diz muito, e eu creio que o Senhor fez e tem feito coisas lindas na tua vida. Sim, ela fala muito ao meu coração, porque ela mostra que Deus cuida dos passarinhos, que eles têm a certeza de sair todos os dias e vai ter o mantimento deles, vai ter as sementes que eles vão pegar. Eles não têm dúvida de que Deus vai prover todos os dias para eles. Aleluia. Então, essa palavra, ela me diz muito que eu tenho certeza do Deus que eu creio, que ele sempre vai prover. E eu fui criada na igreja. Meus pais me criaram na igreja e sempre a gente fala assim, só porque é filho de crente, você já é crente. Não, temos que realmente meditar na palavra de Deus e buscar, ter experiência, conhecê-lo a fundo. E é isso que eu tenho Aleluia. buscado. E eu falo que não é sobre mim, mas sobre o que Deus fez em mim, sobre a quem eu sirvo e o que Ele faz na minha vida, porque eu sou pó, né? Vim do pó e vou morrer e acabou. Mas o que eu tenho para dizer do Deus que eu sirvo? Se Ele me Aleluia. trouxe à terra, é para eu louvá-lo, né? Para eu bem dizer o nome dele. E o que eu quero fazer o resto da minha vida é falar das maravilhas do Senhor. Estou aqui para contar o que Deus tem feito. Como eu posso estar passando, como eu tenho conhecido esse Deus que minha mãe me apresentou, e eu tenho uma experiência para contar, um testemunho, né, que em 2021, 2019, final de 2019, na verdade, eu conheci meu esposo, só que eu tinha feito um propósito de esperar. Senhor, eu vou esperar em ti. E nisso Deus me apresentou meu esposo, esperamos o tempo certo, fizemos tudo ali conforme a palavra do Senhor nos manda, e casamos em 2021. E foi uma bênção, graças a Deus, tudo para a honra e glória do Senhor. E quando foi em 2022, eu quis engravidar. Falei, vamos ter filho. Só que na vida do crente não é assim, vamos. É, Senhor, é da tua vontade? Eu quis falar, vamos, né? E Deus me provou ali. Não é na hora que você quer, é no meu tempo, porque eu sei o que você necessita. Quando Aleluia. Deus fala aqui, né? Quanto ao vestuário, por que andais solícitos, né? E Deus, o que a gente pode fazer? A gente pode, aqui fala que a gente não pode acrescentar nem côvado à nossa estatura, porque poder nenhum temos. Então Deus mostrou mais uma vez ali, não, é como eu quero, no meu tempo. E eu falei com meu esposo, vamos ter, ele concordou e tudo mais. E em 2020, quando eu fui fazer a primeira ultrassom, constatou que meu bebê não tinha mais os batimentos. Ali, claro, ficamos tristes, mas em tudo entendemos que era a vontade de Deus. E eu lembrei isso ao meu esposo, eu falei, realmente, nós falamos assim, vamos ter, mas a gente não se manda, né? É Deus que controla a nossa vida. E ali a gente perdeu o bebê, ficamos arrasados, eu falei, meu Deus, né? Fiquei muito triste, muito mesmo. Mas passou. Deus me deu graça, Deus deu graça ao meu esposo e passou. E desde então, quando eu o perdi, eu fiquei 1 ano na dispensação do Senhor.
Falei assim, eu sei que tu vai me dar. E dentro desse um ano, recebi várias promessas. Deus usando várias pessoas falando, irei te dar um presente. Aleluia. Era um presente. E eu sabia exatamente que o presente era um bebê. E ali recebemos várias promessas, recebi orações de repreender o que estava no meu útero, que só Deus sabe o que tem, né? Tem livramento que a gente vê, tem livramento que a gente nem sabe o que está acontecendo. E Deus usou irmãs para colocar a mão no meu útero e repreender. Glória a E Deus. ali, vendo assim, o cuidado de Deus sendo fiel, né? E ali engravidei. Só que antes eu e meu esposo, a gente foi fazer uma viagem. Fizemos uma viagem de férias, daí ficamos 10 dias. Na volta foi em Paraty, ali até onde eu trabalho, perto do Posto Brasão, no contorno. Tem uma curva que eles falam que é curva da morte. E eu falei, curva da morte? Não, isso não está determinado para mim. Quem determina as coisas na nossa vida é Deus. E ali era uma curva da morte que eles falavam. E meu esposo perdeu o controle do carro ali. E estava chovendo à noite. E nós paramos e o carro, na nossa cabeça, o carro estava capotando. Só que ele não capotou. Ele simplesmente virou de um lado, depois virou de cabeça para baixo. E o carro, ele ficou andando por um bom tempo de cabeça para baixo. Ele capotou. Não capotou muitas vezes, Isso, ele não saiu mas rolando ele chegou a assim. capotar e depois foi arrastando. Né? Isso, ele foi arrastando. Mas na nossa mente parecia que o carro estava indo. Sim. Várias vezes, a gente sabia nem onde nós estávamos mais. E graças a Deus nós paramos em cima do canteiro ali. Ao contrário, se nosso farol tivesse apagado. Na pista contrária. Isso. Né? Se o farol tivesse apagado, creio que poderia vir um carro e acabar tendo outro acidente. Outro acidente. Mas glória a Deus, nosso farol continuou aceso. E nós ficamos, né, de cabeça para baixo. Eu estava presa ao cinto, meu esposo também, graças a Deus, estávamos com cinto. E ele conseguiu sair pelo vidro dele. O vidro dele já estava todo quebrado, e ele conseguiu sair pelo vidro dele. E ele deu a volta e tentou me soltar. Só que meu cinto, ele conseguiu me soltar pelo cinto, tentou abrir minha porta já não abria mais. Eu também saí pelo vidro da janela dele. Consegui sair ali. E a gente eu olhava, falei, Jesus, eu olhava pro carro, olhava pra mim, falei, mas não tem nada. Eu falava, meu Deus, graças a Deus, o nervosismo era muito grande, mas de procurar algum machucado eu não tinha. Olhar, não tem nada, em vista do carro, que deu perda total. Quem olha assim, morreu todo mundo. Exatamente, quem passava, falava, nossa, né? E ali, graças a Deus, um outro rapaz, creio que foi enviado por Deus, nos ajudou também, chamou a Concer. E a Concer chegou, mediu nossa pressão, né? Feriu nossa pressão. Realmente estava um pouco alterada pelo susto. Não tem como, né? Um susto desse. Estava alterada e quando ele chegou, ele falou assim, olha, o que tiver acontecido com vocês vai ser por dentro. Porque hoje, né, aparentemente vocês não têm nada. E dito e feito, depois de uma semana, os hematomas começaram a aparecer. Tanto o hematoma do cinto, como dores no corpo. O corpo todo doía. Como se estivesse na academia. Doeu muito. E ficamos... Dores musculares, né? Isso, obrigada. Dores musculares. E ficamos com essas dores. E passou-se um tempo, meu esposo, ainda preciso comprar uma moto. Preciso rápido, porque eu precisava do carro. Então, eu fiquei com outro carro que nós tínhamos e ele precisava comprar um outro carro para ele. E ele querendo ver o mais rápido possível, porque na segunda já tinha que voltar a trabalhar. Tinha acabado as minhas férias. E ele não sabia onde via e graças a Deus ele conseguiu uma moto rápido, ele foi atrás dessa moto. E nesse meio tempo, quando ele estava lá assinando o contrato para comprar essa moto, eu fiz o teste de gravidez e eu estava grávida. Então ali foi um milagre do Senhor, né? Então quando vocês sofreram o acidente, você ainda não sabia Não que estava sabia que eu estava grávida. Olha, que livramento. Isso. Só que antes, quando eu fui na igreja, na Assembleia de Deus de Correia, do Bonfim, os jovens cantaram um hino, né, da Avenida Bordieri, que fala de milagres. E ela canta, ela profetiza que viveria milagres. Sei qual é. Milagres, viverei milagres. E ali Deus me deu uma graça tão grande que eu não conseguia cantar o hino.
Deus já estava realmente profetizando, já estava ministrando no meu coração que Ele me daria aquele livramento. E eu louvo Que muito a Deus lindo, que por isso, lindo. porque eu não canso de falar, eu choro É. todas as vezes que eu conto mesmo. Mas não tem como não se emocionar, né? Isso. Que livramento lindo. Você nem sabia que estava grávida, sofreu esse acidente. Olha, livramento, vocês saíram sem nem machucado, né? Hematoma normal, porque bateu Isso. a pancada. O bebê ali, né? E Isso. você nem sabia, podia ter perdido o bebê naquele momento, né? É, porque o outro que eu tinha perdido, né, foi com 6 meses, com 6 semanas. E exatamente eu estava de 6 semanas Meu nesse. Deus. E o cinto, né, como ele pega aqui, É. automaticamente ele teria talvez Aquele esmagado, impacto, né? É. E aí eu falo, Senhor, é tua mão mesmo, né? Que lindo, veja a mão de Deus aí o tempo todo. Exatamente. E Carinho, cuidado, guardar, né? O zelo. muito. E para assim, né, para provar mesmo da bondade dele, prover realmente a bondade de Deus. Mas e aí? Aí vocês ficaram sabendo e Isso, eu liguei pro meu esposo correndo, que eu nem aguentei chegar em casa. Liguei para ele correndo e contei, né, que eu estava grávida. E ali foi como se a gente tivesse realmente, eu falei, perdemos o carro, mas está tudo bem, porque Deus, ele, que adianta juntar aqui se tu não É. tiver a presença de Deus? Se o que tu não pode ter, Deus, é só Deus que pode te dar. Eu não precisava ficar assim, desesperada por um carro. É. Porque a vida eu não tenho poder, mas o carro eu posso trabalhar e comprar de Isso, novo. comprar Mas outro. o que Deus me deu, só Ele que pode dar, não está nas minhas mãos. Não É. estava nas minhas mãos a Poder minha da vida. vida e da morte, é só ele. Exatamente. Então ali ficamos tristes pela perda, com certeza, mas enfim, a gente pôde ver ali que independente da perda que nós tivemos, o milagre foi muito maior. Então Sem ali, comparação, né? sem como a gente louvou tanto a Deus porque guardou a minha vida, a vida do meu esposo e a vida do meu filho, que eu nem sabia que eu tinha ali. É, Então ali já começou o processo do meu milagre, né? Do que nosso lindo. milagre. E nesse processo começaram também, né? Comecei a fazer os exames e tudo mais. E dentre desses exames, teve um que nós fizemos, eu não sei se o rapaz, ele era novo, ele não conseguia mexer nas máquinas muito bem. E ele via o Mateus se mexendo o tempo todo. O Mateus se mexia, se mexia. Só que ele falou, olha, o batimento dele não está condizendo. O batimento dele batia 70, 78. Para um neném, isso não é normal. É baixíssimo. É baixo. E ele falou, olha, eu vou ter que encaminhar vocês urgente para o CID, porque no SMH não tem a emergência. Só que nisso, minha amiga tinha dito, Hélida, passa aqui e pega um bebê conforto. Eu falei assim, tá bom, Bianca, eu vou passar aí, vou pegar. Ela morava na Estrada de Saudade. Eu falei assim, eu vou passar. Eu não contei nada para ela, porque eu falei assim, eu sei que tu tá me provando mais uma vez. Sim. Isso é entre mim, meu esposo, Isso não. apenas. É. Eu só liguei pra minha mãe e falei, mãe, ora porque a gente tá indo pro Alcide. E a batalha. E a gente saiu de lá, chegamos lá no Alcides, porque o que ele nos disse é como se a gente realmente tivesse que esperar o bebê reagir, voltar aos batimentos, Ou morrer. ou morrer. Era isso que ele quis dizer pra gente. Só que eu peguei o bebê conforto. Falei, meu filho vai andar nesse bebê conforto. Glória a Deus. Sabia que aquilo era ele é um presente de Deus na nossa vida. E pegamos, eu peguei o bebê conforto, saí, fomos ao Alcides. Chegou no Alcides, a moça falou assim, tá tudo certo. Ela mediu os batimentos dele, Glória a 140. Deus. Ligou para Aleluia. ligou para nossa obstetra, né? Olha, tá tudo certo com a Hélida, tudo certo com o bebê. E se eu pudesse, eu ainda vi o sexo para ela, porque ele estava colocando um ponto final, né? Dizendo que meu bebê já não teria mais chance. E nem o sexo ele quis Misericórdia, nos tá. informar. Então ali eu glorifiquei muito o Eu nome falo do Senhor. sempre, o homem pode até colocar vírgula, mas o ponto final é de Deus. Só Deus pode dar o ponto final para tudo. Pois é. E a gente ficou nessa. Isso devia ter uns 5 meses, mais ou menos, eu acho. E depois de um tempo, o bebê começou a apresentar uma dilatação nos rins. Ai, meu Deus, aí começou outra luta. Isso, outra luta. Então, acho que realmente o inimigo ele tenta. E não foi só nisso que eu vi. Em todas nas áreas, para eu obter essa bênção, o inimigo tentou. Só que eu
a gente creu no que Deus nos falou, Na promessa. na Ficou promessa. firme na promessa. Tem um hino, né? Aí, nesse meio tempo, eu falo porque a gente vive na igreja e Deus vai falando com a gente o tempo todo, É. através da palavra, né? E teve o congresso na nossa igreja do louvor e eles cantaram um hino. Eu nem sabia qual hino que eles estavam ensaiando. Eles cantaram que ninguém vai impedir o que Deus tem para te dar. Ninguém Aleluia. pode frustrar os planos do Senhor. E Aleluia. esse hino saiu da minha cabeça. Porque eu falei, o inimigo está tentando frustrar o que Deus já É. me prometeu. Mas nisso, o meu filho ele teve a dilatação nos rins. Todas as ultrassons, sempre a dilatação. Conforme ele ia crescendo, a dilatação também crescia. E a moça que fazia a ultrassom, ela falou, ó, ele tá com essa dilatação e tudo mais. E quando eu fui ter ele, quando ele nasceu, eles falavam assim, essa dilatação, ela continua. E só podemos operá-lo depois dos 3 meses. Só que pro desencargo, né, a gente tinha o plano, vamos fazer a ultrassom nele, assim que ele nasceu. Isso. Fizemos a ultrassom. E quando entramos na sala, essa mesma médica que fazia a ultrassom em mim, era ela novamente para fazer E faz no meu ultrassom filho. no teu filho. E ela falou, olha, vai ter, tá bom? Já vai estar essa dilatação, você não fica assustada, essa dilatação vai ter, tá bom? Eu só queria voltar rapidinho, só para dizer que meu filho nasceu perfeito. Eu tive ele depois do acidente, foi tudo para honra e glória do nome do Senhor. Ele veio perfeito. Perfeito, só com ainda essa questão da dilatação nos rins. Isso, quando, né, na cabeça deles, ele estava com essa dilatação ainda quando ele nasceu. Os exames mostravam isso. Isso, todos os exames, toda a dilatação mostrava a dilatação nele. E quando entramos na sala, ela disse, ó, vai estar dilatado, tá? Você não se assusta, os rins dele, isso demora, daqui a 3 meses, a gente vê se vai precisar de operação ou não, mas você não se assusta. Ela já me consolando, sabendo que os rins dele já estavam dilatados. E daí ela procura de um lado, não tinha nada. Ela Aleluia. procura do outro, também não tinha nada. Glória a Deus. E eu falei com toda a convicção ali. Então eu falei que, como eu falei, eu cresci na igreja, mas eu comecei a falar de Deus, a reconhecer que ele era na minha vida, conhecê-lo por agora. De fato, a ter experiência com ele. E eu falava assim, eu sabia. E eu falava para ela ouvir. Eu sabia que estava tudo bem com ele. E para honra e glória no nome do Senhor, ela falou, realmente não tem nada. E ali saímos. Hoje, né? Hoje ele Nosso tem... Deus é lindo. Tá quanto tempo, Mateus? O Mateus tem 1 ano e 6. Olha que lindo. E fora as outras coisas, né? Que ele não andava direito, ele não levantava, quando agora ele tinha um desenvolvimento muito bom. E a pediatra dele encaminhando ele para fisioterapia. Eu falei, Jesus, eu vou fazer fisioterapia, mas meu filho é perfeito. O Senhor falou que ele é perfeito. Ele vai andar e tudo mais, ele vai levantar, ele vai fazer tudo. Deus não faz nada pela metade, mas agora a gente tem que fazer a nossa parte, que é crer, né? Exatamente. E fiz fisioterapia com ele. Depois eu falei, Senhor, vou ficar pagando essa fisioterapia, Jesus, misericórdia, ele vai levantar. E fazíamos exercício em casa. Ele andou antes de 1 ano. Antes de 1 ano? Antes de 1 ano. Pra fisioterapeuta tem muita criança dele, que não tem problema nenhum, só vai andar depois de 1 ano. Mas pra fisioterapeuta dele, ele não ia andar. Ela queria ficar fazendo até ele andar. Eu falei, ele andou em casa sozinho de 1 ano. Então, assim, hoje ele é perfeito. Ele é uma criança linda, para honra e glória no nome do Senhor. Glória a Deus. Ele é nossa alegria, ele é nosso presente. De fato, quando Deus dá, creia que ele é fiel para cumprir. Já tá falando papai, mamãe, essas coisas? Já tá começando a Glória falar. a Deus. Ele é uma bênção em nossa vida, né? Então, eu louvo muito a Deus pela experiência que ele tem me dado, por eu ter buscado ele. Ele tem sido bom, fiel, ele se apresenta a mim. O Espírito Santo, ele conversa com a gente. Glória a Deus. Eu tenho provado da bênção, de conhecer realmente quem é nosso Deus. E é necessário viver essa experiência, né? Que é muito falado no nosso meio. Filho de crente não é crentinho, tem que ter sua própria experiência, tem que conhecer Jesus como realmente, por que ele veio, né? Ele morreu ali na cruz por nós, ele deu sua vida por todos os pecadores,
Ah, Beth, mas eu sou muito pecadora, Jesus não vai querer saber de mim. Não, isso é o inimigo que coloca na tua mente, o inimigo de nossas almas coloca isso na sua cabeça. Eu estava lá no mundão, o Senhor me resgatou com mão poderosa. Eu digo com mão poderosa porque eu relutei muito para vir para a presença, né? Depois de muito tempo, minha mãe, meus irmãos orando. Então, o Senhor me resgatou com força e para a honra e glória dele. Estou eu aqui fazendo a obra. E todos os dias eu agradeço, sabe, Hélida? Todos os dias eu agradeço por o Senhor ter me resgatado, ter me limpado. E eu sou muito grata, porque o maior milagre é a salvação, porque a salvação é individual. Por mais que nossos pais orem, nossa avó, nossa tia, um amigo, mas a salvação é individual, porque a porta do céu ela é estreita e ela ainda está aberta. Vai chegar o tempo que não vai mais dar tempo. Verdade. Muitas pessoas estão brincando. Às vezes, até dentro da igreja, brincando de ser crente. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque é uma oportunidade única a salvação. E a gente tem que agarrar, e a gente tem que estar preparado todos os dias, né? Porque a gente pode perder a salvação por pequenas coisas. Né? Porque são tantos os pecados, as pessoas elas se fixam tanto nos pecados grandes, mas para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Verdade. É um pecado que o Senhor abomina, a contenda entre irmãos, a fofoca. Então, por mais que você faça tudo certinho, se você fez uma fofoca e Jesus voltar hoje, você já perdeu a salvação. Claro, se você fez, se arrependeu verdadeiramente, pediu perdão, amém, o Senhor é misericordioso. Agora, se você insistir no pecado, seja ele qual for, eu estou dando o exemplo da fofoca, é porque muita gente dentro da igreja acha que fofoca não é pecado, é porque não lê a Bíblia, não conhece a palavra. Eu creio que tudo que está na Bíblia é 100% verdadeiro. Por mais que as pessoas achem que tem coisas lá que é absurda. Ah, como assim um dilúvio não destruiu uma arca? Mas a arca, meu filho, quem fechou foi Deus. E o dilúvio também quem mandou foi ele. Então, ele cuida de tudo. Deus não perde controle. Então, por mais que a pessoa ache que tem coisas absurdas, e tem, a gente crê pela fé, porque se for olhar no racional, tem coisas ali que não faz, né? Coisas que não fazem sentido. Só que nós que cremos pela fé sabemos que tudo é real, porque o nosso Deus é vivo. Nosso Deus não é de gesso, de madeira, nem de prata, nem de ouro, nem de silicone. O nosso Deus é um Deus vivo, que a gente ora, que a gente clama e ele se inclina para nos ouvir. Aleluia. Então, assim, eu louvo ao Senhor por cada vida que vem aqui. Eu louvo a Deus pela tua vida, pelo tudo que ele fez na tua vida e muito mais, porque você é uma menina jovem e eu creio, tenho certeza que ainda tem muitas promessas a serem cumpridas na tua vida e o Senhor vai cumprir e vai completar a obra. Amém, eu creio. Pode crer, porque o Senhor é Deus de obras completas. Aproveitando que a gente está se aproximando aí já no finalzinho da nossa conversa, final de ano, a gente sabe que tem muitos jovens, né? Você ainda é uma menina muito jovem, aí iludido com as coisas do mundo, porque o mundo ilude mesmo. Então, se você quiser deixar assim uma mensagem, um pouco das experiências, quiser dar uma palavra, né, para os jovens ou até para as irmãs mesmo, fica à vontade a gente aproveitar esses últimos minutos aí para falar, porque muitas das vezes a pessoa fala assim, ah, não, Deus não vai fazer comigo, fez com ela, não. Deus tem bênçãos e milagres e amor para todo mundo, porque Deus é infinito. Então não peça porque Ele fez na vida da pessoa, não vai fazer na sua. As bênçãos de Deus são infinitas, mas nós temos que buscar, né, Hélida? Verdade, verdade. Eu digo, né, nós não somos melhores que ninguém. É simplesmente a mão do Senhor, misericórdias dele. Então, para quem está nos ouvindo, né, creio que a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. E a palavra de Deus nos diz, né, para confiar e ter fé. Querer conhecer mais de Deus é o que eu desejo para todos. Querer conhecer mais do Deus que nós servimos, do Deus que falamos, né? Por mais que a gente ache assim, né, não ficar com dúvidas, achando a vida do outro, pensar no que o outro poderia ter e o que você poderia ter. Porque na palavra que eu li,
Em Mateus, ele fala que Deus dá o que nós necessitamos. Então, o que nós necessitamos aqui na terra, ele nos concede. Agora, no céu, temos que buscar através da santidade. Então, buscar conhecer a Deus. Né? O que Deus te deu, seja família, seja trabalho, fazer com excelência. Né? E cuidar do que Deus tem nos dado. Eu falo por mim, né? De ter aberto mão, às vezes, no meu serviço, para cuidar da minha família. Porque o que a gente tem de bom é o reter, né? O que tem de bom e passar isso, seja para filho, seja para quem for, né? Você jovem, que ainda não sabe o que fazer. Ora, clama a Deus, né? Fecha a porta do teu quarto, porque por mais que você não tenha palavras, mas o Espírito Santo, ele te comove, ele te dá as palavras que você precisa para chegar ao Aleluia. trono do céu. E Deus, ele é misericordioso e bondoso. E a salvação não foi para nós que estamos apenas na igreja. A salvação foi feita para todos. E o sacrifício de Jesus não foi feito, não é qualquer sacrifício. Ele morreu por todos nós. E o prazer dele é que todos nós sejamos salvos. Então, faça valer a pena o sacrifício do Senhor. Reconheça, né, que ele sofreu por nós. O maior sofrimento foi ele. O nosso é momentâneo. E a palavra diz que ao Senhor não agrada a morte do ímpio, né? O ímpio seria aquela pessoa impiedosa, aquela pessoa pecadora, aquela pessoa de coração duro. E a Deus não agrada. Agrada que todos se voltem a Ele. Porque foi Ele que nos criou. Quer você creia ou não, Ele nos criou. Ele nos deu fôlego de vida. Ele que criou os céus, a terra e tudo que nela há. E é esse Deus maravilhoso que nós servimos e queremos te apresentar, né? Sem egoísmo. Porque às vezes a pessoa já tem a salvação e não está nem aí para quem não tem. Então, nós que verdadeiramente estamos em Cristo Jesus, esse amor, né? E essa paz que excede todo entendimento, nós queremos passar para o próximo. Nós queremos, né? Porque, como Paulo diz, sede imitadores de mim, que sou imitador de Cristo. Então, nós temos que tentar ao máximo. Por mais que sejamos limitados, pecadores, falhos, mas a cada dia a gente tem que tentar se aproximar um pouquinho de Jesus. E é esse amor aqui que a gente quer passar no Mulheres de Fé. E cada irmã que vem aqui, eu tenho certeza, assim como edificou a minha vida, vai edificar a sua vida também. Élida, te agradeço de todo o coração, tá? E que Jesus continue te abençoando, você, teu esposo, teu filho, até a tua última geração. Amém. Tá? Também, Deus te Até abençoe. Obrigada. a última geração aqui na Terra, que o Senhor abençoe, que todas as bênçãos, que todo o amor que Ele tem por você, siga a sua geração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Obrigada, Beth. E você que nos acompanhou aí do Facebook, TV Correio da Manhã, YouTube, TV Correio da Manhã, site TV 616, você que nos acompanhou em 5 municípios, Petrópolis, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, e ainda Nova Friburgo, muito obrigada pela audiência e pelo carinho, e se o Senhor permitir, na próxima sexta-feira estarei de volta com mais uma irmã abençoada. Profetiza, profetiza, milagres hoje aqui. Pela fé profetiza, porque Deus vai garantir.